amiguinhos. Vamos para mais uma questão. Vamos finalizar essa segunda questão, né, que a gente começou no vídeo anterior. Resolvi aqui a alternativa A e a alternativa B, que envolve aí seno e cosseno. Lembrando, na segunda questão a gente pede para resolver as equações, né, trigonométricas, sendo x pertencente aos reais. Então aí eu estou analisando os possíveis ângulos côngruos, tá certo? Aqueles ângulos em que a gente vai encontrando no círculo trigonométrico acima de uma volta. Beleza? Então, a observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: sempre que nós estamos buscando seno de um respectivo ângulo x qualquer, eu identifico o valor do ângulo x, certo? Seja no primeiro quadrante, né? E trago como referência para o segundo, ou para o terceiro, ou para o quarto, enfim, para o possível ângulo em que tenha o valor que seja doado para a gente na equação, tá certo? Se caso a gente está buscando o cosseno de x, então geralmente o cosseno de x a gente precisa apenas encontrar o respectivo ângulo do quadrante em observação em questão e utilizar os sinais de positivo e negativo. Por que sinais de positivo e negativo? Porque eu posso encontrar o ângulo realizando uma volta no sentido horário, sentido positivo, ou no sentido anti-horário. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a alternativa C. Acho que a C também a gente já fez, que foi a da tangente. Foi a última que a gente desenvolveu. E isso já foi feita também. Eu só preciso desenvolver essas duas aqui, a letra D e a letra E. Beleza? Tranquilo? Só dar um zoom aqui para ampliar, fica mais fácil. Então vamos lá. Vamos mexer aqui com a letra D e com a letra E. Certo? Para a letra D, eu tenho aqui o seno de 2x igual a zero. Seno de 2x igual a zero, tá? É o seguinte, eu quero identificar o valor do seno, vou até destacar isso aqui, opa, deixa eu colocar a canetinha vermelhinha, eu gosto de escrever muito com vermelho, mas vamos lá. Então, aqui a gente quer buscar o valor de um seno, certo? Seno esse que tem um ângulo x que é dobrado, ele é multiplicado por 2, é seno de 2x, certo? Que tenha como resultado o valor correspondente a zero. Como a gente sabe, no círculo trigonométrico, os valores dos senos diferentes de zero, ou seja, seno de 90 graus, que está na vertical, porque seno tem sempre na vertical, né? Deixa eu trazer o meu círculo trigonométrico para ficar mais fácil para a gente poder explicar isso. Olha só, deixa eu dar uma carregadinha, maravilha, fechar o gráfico aqui. Ó, quando a gente trabalha com seno, estou destacando o seno, então sempre os valores de seno eu vou encontrar aqui, ó, nessa linha vertical, tá certo? Deixa eu colocar os ângulos especiais, deixa eu colocar as grades, fica mais interessante. Então, ó, o seno de 90 graus, eu sei que o ângulo de 90 graus está aqui, ó, corresponde a 1. O seno de 270 graus corresponde a menos 1. Beleza, tranquilo? Mas quando eu me refiro aos ângulos que estão sobre o eixo de x, sobre o cosseno, como por exemplo, seno de 180 graus de meia volta, é zero, porque ele está sobre o eixo horizontal, não sobre o eixo vertical. Tranquilo? Entendido? Então é justamente o que eu estou buscando. Qual é o valor, qual é o ângulo que tem como valor preciso o seno é correspondente a zero. Qual seria o seno de θ igual a zero? 180 graus. Tranquilo? Então, e lembrando que 180 graus corresponde a meia volta, ou seja, 1π. Então aqui eu posso colocar da seguinte maneira. Ó, seno de 2x vai ser equivalente ao seno de π. Beleza, seno de π. Feito isso, basta com que você elimine aqui as propostas dos senos e fique apenas com 2x igual a π. Maravilha? Então x vai ser correspondente a π sobre 2. Então, nesta expressão, para que eu consiga identificar o seno de zero, seno de 2x igual a zero, eu preciso que x tenha como valor numérico o ângulo de 90 graus, ou seja, π sobre 2, o que resulta em 2 vezes 90, 180, que teria o ângulo de 0 graus. Para fechar o conjunto de solução, simplesmente o que você precisa fazer aqui é conjunto de solução, seno, tá? Seno, conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x vai ser igual a π sobre 2 vezes
K 2π. Tranquilo? Só isso. Lembrando que K pertence aos inteiros. Essa é a resposta alternativa D. Apenas isso. Tranquilo? Vamos pensar e processar agora aqui com o cosseno, com a alternativa E. Beleza? Vamos tentar fazer essa letrinha E aqui. Deixa eu escondidinha a terceira questão. Vejam só, meus queridos. Na alternativa E, a gente começa a trabalhar com cosseno. Tá bom? A gente quer identificar o cosseno desse ângulo x aqui. Queremos descobrir o ângulo x em que resulte nessa equação como um todo. Sendo que eu preciso isolar essa equação, porque eu tenho termos que não estão interligados diretamente ao cosseno. Então, eu vou repetir toda a expressão do cosseno aqui, ó, 2 vezes o cosseno, tá certo? 2 vezes o cosseno do ângulo x, que foi doado para a gente, menos π sobre 4, tá massa? Aí eu tenho aqui menos raiz quadrada de 3. Passo isso para depois da igualdade, a gente vai passar a ter raiz de 3 positivo. O que é que está faltando a gente concluir aqui? Simples. Passar o 2 como divisor. Cosseno de x menos π sobre 4, que é a expressão que eu tenho aqui no meu ângulo, vai ser equivalente a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, voilá. Olha o que eu acabei de encontrar. Cosseno de x menos π sobre 4 tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, esse cosseno que está aqui tem que ser igual a esse cosseno que está aqui. Ó, associa a observação que eu já coloquei em outros vídeos. Quando eu estou tentando descobrir o valor de x através de um cosseno, gente, eu preciso sempre igualar ele a um outro ângulo que tenha um valor expressivo, que tenha um valor doado para a gente, certo? Sendo que esse ângulo daqui, ele sempre vai dar meia volta para encontrar o seu outro quadrante, tá? O seu outro ângulo com o mesmo valor do cosseno. Então, se ele pode dar meia volta, ele pode fazer isso tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Por isso que eu tenho aqui o mais ou menos. Lembra da observação que eu fiz no começo do vídeo? Vezes K vezes 2π. Pronto, eu só preciso disso aqui. Ó. Toda vez que eu estiver trabalhando com cosseno e eu identificar o valor do ângulo x, eu preciso disso aqui. Tá bom? Então, a observação que eu teria para fazer aqui é a seguinte. Ó, este cosseno que aqui eu encontro, cosseno de x menos π sobre 4, ele tem como valor raiz de 3 sobre 2. Então, há um outro ângulo, que vai ser chamado esse ângulo alfa, que tem um cosseno de raiz de 3 sobre 2. E qual seria o ângulo que tem esse cosseno de raiz de 3 sobre 2? Bom, só é lembrar dos ângulos notáveis, tá? Vou trazer o ciclo trigonométrico novamente, mas associa comigo, bichinho. Olha só, estamos trabalhando agora com cosseno. Trouxe cosseno para cá. Então, cosseno de 30 graus é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Achei o cosseno. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Mas esse ângulo de 30 graus, em radianos, que é o que me interessa, corresponde a π sobre 6. Tranquilo? Então, o que é que eu preciso ter aqui? Preciso ter o cosseno de 30 graus, que corresponde a raiz de 3 sobre 2. Ou melhor, o cosseno de π sobre 6. Beleza? Tranquilo? Então agora eu só preciso fazer um processo de igualdade. Eu vou cortar o cosseno desse lado, e igualar essas duas expressões. Mas de que maneira vamos igualar essas duas expressões? Atenção, deixa eu fazer uma divisão aqui com uma formazinha, passar uma linha aqui, isto. Olha só, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer o seguinte, vou pegar cortei cosseno de um lado e cosseno de outro, o que sobrou? X menos π sobre 4, que vai ser igual, aí lembra que o cosseno do ângulo que eu estou buscando, que no caso for o ângulo de 30 graus, ele tem que ser um positivo ou negativo, que eu posso analisar tanto do sentido horário como do sentido anti-horário. Então aqui eu coloco mais ou menos π sobre 6.
Pronto, mais ou menos π sobre 6. É o que eu preciso, tá certo? Vou trabalhar primeiramente com mais, depois trabalho com menos e encontro os dois valores de x. Eu vou encontrar o primeiro valor de x usando o mais, tá certo? Então, teria aqui, ó, x vai ser igual a π sobre 6, certo? Menos π sobre 4, perdão, passo para depois da igualdade, ele passa positivo, mais π sobre 4. Tá certo? Gente, eu só preciso agora, ó, para esse valor de x, tirar o MC de 6 e 4, que dá 24, né? 24. E aí fazer aquele princípiozinho do divide e multiplica, ou seja, 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes π dá 4π, aqui eu vou ter 4π, mais 24 dividido por 4 dá 6, né? 6 vezes π, 6π. 6π. Então, logo, pessoal, o que é que eu estou encontrando aqui? 6 mais 4, 10. 10π sobre 24. Certo? 10π sobre 24. Foi o que a gente acabou de encontrar aqui. Se a gente simplificar, né? Simplificando isso aqui por 2, acredito eu, não é isso? Então, a nossa resposta final aqui seria 10 dividido por 2 dá 5. 5π sobre 24 dividido por 2, 12. 5π sobre 12. Tranquilo? Fechadinho? Essa foi uma das propostas, uma das raízes. Vamos encontrar a outra raiz, a outra possibilidade. Já que eu tenho um mais ou menos, eu vou trabalhar agora com menos. O segundo valor para x, o x2. O segundo ângulo possível. Então, eu passo até agora menos π sobre 6. E o menos do π sobre 4 passa positivo, né? Então, passa mais π sobre 4. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. De novo, tirando MC, isso aqui vai dar 24. E de novo, dividindo, ó. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes menos π. Agora eu passo a ter menos 4π. Não é isso? Mais 24 dividido para 4 dá 6. 6 vezes π, 6π. Massa? Tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, como os sinais são diferentes, eu vou subtrair e dar o som número maior, que é 6. 6 é maior que 4, fica positivo. E 6 menos 4, 2. Então, eu passo a ter aqui 2π sobre 12. 2π sobre... Opa, sobre 12 não, perdão, gente. Sobre 24. 2π sobre 24. Certo? Aí, simplesmente o que precisamos fazer... Também sim vamos simplificar por 2. Certo? Então, essa expressão simplificada resulta em π sobre 12. Tranquilo? Ok? Então, esses são os dois fatores possíveis de x. Fechando o nosso conjunto de solução. Bom, nosso conjunto de solução aqui nós vamos ter conjunto de solução x pertence aos reais, tá? X pertence aos reais, tá ok? X ele vai ser igual a 5π sobre 12, 5π sobre 12 vezes k 2π, certo? Ou x também pode ser π sobre 12. Tranquilo? Π sobre 12 vezes k 2π. Certo? Eu só não vou colocar aqui o complementando para k pertencente aos inteiros, porque o espaço está curtinho, tá? Mas a ideia do conjunto de solução seria essa daqui para a alternativa E. Beleza? Tá claro e entendido? Fácil e prático?
Daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas para vocês. Falou? Valeu!